Olá, bom dia a todas e a todos. Um prazer começar esse nosso primeiro encontro do ano da Rede Urban 95 Brasil, essa rede que fomenta a criação de cidades mais justas, saudáveis e equitativas desde a primeira infância. E hoje a gente trouxe um tema que é muito caro para nós e ainda pouco explorado no âmbito das políticas públicas, né? Que é o bem-estar do cuidador, daquela pessoa que lida diariamente com as crianças, com a criança pequena, pode ser mãe, pais, avós, educadores, profissionais de saúde, enfim, mas principalmente aqueles que passam mais tempo com essa criança. Vejo que muita gente se interessou por esse tema, a gente teve um grande número de inscrições, né? Muita gente nova por aqui, cidades novas se aproximando dessa rede, o que é uma alegria muito grande para a gente. Eu queria pedir que vocês colocassem no bate-papo o nome de vocês, a cidade, o que vocês fazem, por que chamou sua atenção essa conversa de hoje. E o espaço aí do bate-papo, do chat, é um espaço paralelo, né? Para a gente manter essa conversa viva. E a nossa equipe está aí a postos para trazer para a roda o que rolar por lá. Então, queria pedir também a colaboração de todos vocês para manter esses microfones fechados durante todo o webinar, para que a gente consiga ouvir a nossa especialista de hoje. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Isabela Gregory, eu trabalho no CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular, uma organização aqui do Rio de Janeiro, que coordena a Rede Urbana 95 Brasil. E hoje, para nos instigar sobre esse tema, a gente está aqui com uma convidada mais que especial, né, que dispensa apresentações, que acabou de lançar o livro Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas para a Reprodução, pela editora Zahar. Mas antes de chamar a Vera Conelli, eu quero chamar a Cláudia Vidigal, representante, né, do Brasil na Fundação, da Fundação Bernard Van Leer, que, para quem não sabe, é a fundação que idealizou a Rede Urbana 95. Então, Cláudia, pode dar uma palavrinha para a gente, por favor? Bom dia, pessoal. A gente está bastante feliz de estar realizando esse encontro hoje. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer também, né, Isabela, que a gente repensou um bocadinho essa estratégia dos webinars, né? Que no ano passado e nos últimos anos a gente vem fazendo uma série de webinars e a gente entendeu que esse espaço ele tem um valor e uma importância tanto técnica quanto quase afetiva, né, gente, para essa rede que se encontra, que troca, que é aquele dia que a gente se encontra. Então, de fato, ele conquistou um espaço aqui entre nós, mas, ao mesmo tempo, a gente, se nós mesmos, em alguns momentos, a gente estava começando a achar que estava ficando um pouco cansativo. Toda hora a gente se encontrar em webinars mensais ou bimestrais. Então, esse ano, na realidade, a gente vai ter só 3 webinars. Portanto, a gente precisa aproveitar muito bem eles. A gente pensou em aproveitar bem com bons palestrantes, com boas reflexões, com boas perguntas, com câmera aberta para quem puder, com a cara aqui, presente inteiro, né? Porque são só 3 vezes que a gente vai se encontrar aqui nos webinars para a rede toda. E a gente tem também o nosso encontro presencial, que vai acontecer em Recife. A gente sabe que muitos que vêm aqui, que estão aqui, não estarão lá, outros estarão, e a gente espera que a gente possa ter outros encontros mais inclusivos, com todos podendo estar presentes. Então, esse é o plano para o ano seguinte, para o ano pós-eleições, né? É um encontro aberto a todos que tenham interesse. Então, aguardem, isso é claro, a gente está falando de 2025, mas é para contar que a gente vem pensando mesmo como ser mais inclusivo nessa rede. Tanto com quem já participa da rede, né, e quer estar, por exemplo, em Recife, e não dá para estar 10 pessoas de cada cidade, então a gente tem representantes e tal, mas também com outras cidades que vão se aproximando da rede, que vão se encantando com o conceito de cidades mais amigáveis para as crianças e que gostariam de compor aqui conosco essa rede, e que a gente quer abrir essa roda. A gente sempre fala de abrir a roda, então é isso, né? O nosso compromisso também é esse de abrindo essa roda. Então, Vera, eu já falei para a Vera, eu acompanho o trabalho dela há muitos anos, eu sou psicóloga de formação também, tenho a psicanálise na minha veia, então há muitos anos também, e é uma referência para todos nós, para pensar a maternidade, para pensar cuidado, para pensar todas essas questões que permeiam a nossa prática nas cidades. Então é uma honra, uma alegria,
e contar com a tua presença e espero que seja um encontro de bastante reflexão para todos nós. Muito obrigada. Bom, bom dia, é uma alegria imensa estar aqui nesse projeto tão interessante. A gente sempre pede para as pessoas deixarem a câmera aberta, eu sempre ficava muito aflita com aquele monte de nominhos no fundo preto, então eu descobri que tem uma ferramenta que você some com as pessoas e parece que todo mundo que está com a câmera aberta, é maravilhoso, você não se sente falando com uma tela escura, você se sente falando com gente que está aí, então vamos trabalhar. A primeira coisa que eu pensei com esse convite tão instigante me trouxe um pouco uma espécie de momento memorial assim da minha trajetória, porque já faz uns 30 anos que eu tinha uma questão que passava pelo fato de que a psicanálise, e eu vou falar, claro, da minha área, né, tinha muito pouco interesse nos pais e nas mães, e enorme interesse nos bebês e nas crianças, né? Então, a psicanálise com crianças, e depois, mais próximo ali dos anos 1990, 2000, a psicanálise com bebês, era muito forte, e da parte dos pais e das mães, eles apareciam mais como assim, aquilo que precisava ser tratado para que a criança pudesse se desenvolver bem, né? Aquilo que o entrave, o pai e a mãe sempre entravam como responsáveis pelas mazelas neuróticas, psicóticas, perversas das crianças que a gente tinha que tratar, né? E isso lá atrás, né, já no começo da minha formação, me causava muito mal-estar. Eu falava assim, não é possível, né, que a gente não consiga pensar nos pais e nas mães, nos cuidadores, a partir de uma outra perspectiva que não seja culpá-los pelas neuroses das crianças que nos chegavam, né? E eu percebia que a psicanálise também tinha muito pouco interesse nessa área, até que começa ali um movimento importante pelo estudo da parentalidade, pelo estudo mesmo do papel dos pais nessas suas funções. E esse estudo da parentalidade, como uma colega querida minha demonstrou na tese de doutorado dela, ainda era muito normativo. Então, olha, os pais têm que fazer isso, os pais têm que fazer aquilo. Como a gente pode fazer escola de pais no sentido mesmo de instruí-los, de orientá-los, né? Vamos melhorar esse negócio, que isso aí não é muito bom, então a gente vai dar um jeito nesses pais para eles serem bons pais, né? Então, essa sempre foi uma questão importante, uma discussão importante entre nós. Qual que era o viés ideológico que estava tanto nessa excessiva preocupação com as crianças e os bebês, no caso, e com uma certa negligência, uma certa acusação permanente dos pais e as mães. E aí, quando eu falo pais e mães, eu estou sendo generosa, porque são as mães e as mães, né, que acabam ficando nesse lugar das figuras que não fizeram o suficiente, ou fizeram demais, estragaram a criança, ou fizeram de menos, deixaram a criança no desamparo. E esse é um traço, vejo, que está na cultura e estava na psicanálise, está na psicanálise também, porque somos sujeitos da cultura, né? Então a gente acaba reproduzindo essas questões. E está em todo lugar, né, gente? Você vai fazer um projeto e precisa angariar fundos para trabalhar com a infância, é totalmente diferente de você fazer um projeto e angariar fundos para trabalhar com os pais. Vocês sabem isso melhor do que eu, né? Pois a palavra criança, a primeira infância ali, tem um outro apelo midiático, tem um outro apelo político, tem um outro. Pô, isso, como psicanalista, né, não sou antropóloga, socióloga, sempre me chamou atenção e sempre me fez pensar o que estava em jogo aí, nesse nível inconsciente, né? O que está em jogo aí é que, além da questão histórica, né, na questão mais individual que toca a todos nós, que a gente meio que não perdoa pai e mãe por terem sido as pessoas que são, né? A gente não perdoa narcisicamente essas figuras que nos criaram, como se elas nunca tivessem a altura da nossa fantasia. Então, um pai e uma mãe, e eu reforço que, né, a figura mais pregnante aí é a mãe, acima de tudo, por questões históricas também, nunca estão à altura das nossas fantasias do que deveriam ser pai e mãe, né? Eles sempre têm uma figura um pouco decaída. Isso convive com uma idealização. Então, a mãe, né, a mulher que se torna mãe, ela parece que ela está numa posição mais evoluída do que as mulheres em geral, mas essa idealização ela sempre esconde, porque a idealização serve para isso mesmo, né? Eu tiro daquilo que eu estou idealizando todos os podres
fico só com a imagem perfeita, e quando essa pessoa se mostra como ela é, humana, falível, ela cai em desgraça, né? Então a gente tem um modelo para nós de pai e mãe extremamente idealizado que nunca se alcança. Quando a gente acaba nós mesmos, né, tendo filhos, eventualmente, nem todo mundo vai ter filho, nem todo mundo quer ter filho, eventualmente, quando você passa para o lado de lá da história e começa a se ver no lugar de pai e mãe, aquela pedra que você jogava no telhado do outro volta para você, porque você também se descobre falível, você também se descobre. E as soluções para isso, as soluções são vividas com adoecimento, com depressões, às vezes com autoacusações, às vezes as pessoas conseguem fazer as pazes com essas figuras parentais, mas tem alguma coisa que a cultura reproduz também, achando que sempre os pais e as mães não estão à altura das necessidades das crianças. E quando a gente pensa em políticas que, para cuidar da infância, muito frequentemente, o subtexto é salvar as crianças desses pais que não estão à altura. Isso está no inconsciente, isso está na cultura, e isso é vivido por nós, quer dizer, o nosso povo, né? O povo europeu que invadiu as Américas, que, enfim, que está aqui, que domina, a mentalidade que domina, a filosofia que domina a nossa cultura, é uma mentalidade que idealiza essas figuras de pai e mãe e que não e acha que eles nunca estão à altura da sua função. É diferente em outros povos, com outras cosmovisões, com outras ideias, né? Isso vai chegando num ponto muito atravessado pelas questões sociais, nos quais a gente pode pensar que pais e mães também são figuras idealizadas, né? Um pai, uma mãe, mas a partir de certos padrões, né? Então a gente divide muito bem quais são os pais e mães que merecem essa posição e quais os que são os mais decaídos, né? Então a gente fala, a mãe é uma figura sagrada, sim, mas a partir de uma visão de que essa mãe é a genitora, ou seja, a pessoa que gestou e pariu essa criança, ela já está num lugar um pouco acima da adotante, né? Eu estou falando de coisas assim, de valores inconscientes, eu estou falando de mentalidade, não estou falando de uma coisa que a gente defende. No dia a dia a gente vai falar, não, é igual, mas em algum lugar a gente vai percebendo que não é tratado de forma igual. Você vai ter a genitora em primeiro lugar, a gente vai vendo, num país como o nosso, a genitora branca, né? A genitora branca de classe média, média alta, a genitora que é cisgênero, ou seja, a pessoa que nasceu com os órgãos considerados femininos e que se considera mulher, a genitora heterossexual, não lésbica, casada, e a partir de uma certa idade também. Então, tudo que vai saindo, isso seria o padrão ouro, que eu estou chamando, que eu chamo no meu livro de padrão ouro da maternidade, tudo que vai saindo, então a genitora negra, pobre, trans, lésbica, que é solteira, que é muito jovem, tudo isso a gente já vai achando que essa é uma figura materna decaída, né? Dentro dessa nossa procura por uma figura idealizada. E muito frequentemente, quando essas pessoas aparecem e nos demandam algum tipo de direito que tá sendo negado para poder exercer essa função gigantesca, que é a função parental, o Estado vem para dizer, olha, você não está à altura do nosso padrão, não é dito assim, obviamente, aqui eu estou pensando em outros termos, né? É melhor que essa criança saia daqui e vá para uma outra família, que essa família, sim, está mais dentro desse modelo, porque você não está à altura desse cuidado, né? Então, o Estado, ao invés de vir e numa mentalidade falar, bom, o que você está precisando para exercer a sua função em relação a essa parentalidade, o Estado entra com uma visão que destitui muito rapidamente, muito sem volta, muito sem solução, essa criança a partir de um certo modelo que seria o padrão ouro, né? A gente, como psicanalista, escutando as histórias dos adultos, de adultos que vêm de todas as classes sociais e condições, a gente vai percebendo que da parte da ex-criança, né, do adulto, do adolescente, do jovem, que viveu essa experiência, muito frequentemente, a parte afetiva foi ignorada em relação às condições materiais, né? Claro que as condições materiais são imprescindíveis, mas elas têm que ser oferecidas e não ser justificativa, por exemplo, para a destituição. Então, a gente tem que oferecer
para que essa parte afetiva seja privilegiada, né? Então, eu lembraria de um filme clássico, do Cidadão Kane, que é um filme que começa, que é um dos filmes mais premiados, um filme antigo, em preto e branco, enfim. É um filme que começa, começa com o jornalista fazendo a biografia do Cidadão Kane e querendo... porque ele fala uma palavra na hora de morrer que chama Rosebud, que ninguém entende quem que é Rosebud, é um homem que teve várias amantes, então Rosebud deve ser uma amante, Rosebud deve ser... E no fim você vai descobrir, eu vou fazer spoiler, porque é um clássico, né? Você vai descobrir que Rosebud nada mais é do que uma referência ao momento no qual ele é separado da mãe e do pai para virar alguém. Então ele é separado de uma família mais simples, para virar alguém em outro lugar, e ele vira alguém, ele fica um dos homens mais ricos do mundo, mais influentes. Ele é um horror, né? Uma pessoa horrorosa, mas enfim, ele é um homem que faz sucesso, mas no último suspiro ele remete àquela questão da infância. Então, para nós, como sujeitos, é muito comum a pessoa fazer tudo para virar alguém na vida, então, né, ter todas as condições materiais e fazer uma belíssima de uma depressão, porque descobre que, junto com isso, a parte da intimidade, dos afetos, do amor, do carinho, das referências, do reconhecimento, não vieram junto. Então, enquanto a gente não pensar essa mentalidade que a gente tem em relação a mãe, pai, quebrar um pouco esses paradigmas que são extremamente fortes, e em todos nós, tá? Não é que dizer, então tem alguém que está livre disso, não. Todos nós estamos capturados por uma certa mentalidade sobre o padrão que deveria ser o padrão da maternidade, principalmente da maternidade e da paternidade. A gente não consegue pensar soluções melhores para casos específicos, mas também genéricas, porque a gente parte de pressupostos errados. Então, as soluções vão sendo embaladas aí por uma série de preconceitos e uma série de confusões. Tem uma antropóloga muito querida nossa, famosa, Cláudia Fonseca. A Cláudia Fonseca é uma antropóloga importante, ela não é nascida no Brasil, acho que ela é inglesa ou americana, me corrijam aí, eu não lembro, mas ela é naturalizada brasileira e ela estuda justamente essa questão das instituições numa rede que chama... Oh, meu Deus, escapou o nome da rede agora, porque eu confundo com a Reúna, não é a Reúna, é a Antera, né? E a Cláudia, ela entrevista, está gravado isso no vídeo, uma menininha chamada Claudiane. E ela está entrevistando essas famílias, são famílias nas quais as crianças circulam, né? De um jeito muito diferente do que se passa na classe média, média alta. Então, as crianças são criadas de um jeito... uma criança que nasce aqui pode, de repente, ser criada pela mãe, pela vizinha, e assim sucessivamente. E ela está pesquisando essas mães, essas famílias, e alguém fala assim, pergunta para a Claudiane como é que é para ela, né, essa história das mães. E ela fala assim, Claudiane, quantas mães você tem? E a Claudiane fala assim, eu tenho 3. A mãe de leite, a mãe de criação e a mãe que me ganhou. Eu tinha 3 dias, vim para cá, para a casa da vizinha, e só fui embora aos 5 anos. Claudiane, não conta isso como um horror, uma vergonha, um abandono, negligência. Claudiana conta isso como uma vantagem, né? Tenho 3 mães. Por quê? Porque a mentalidade, o caldo de cultura nesse extrato social e naquela região que a Cláudia está pesquisando, comporta a possibilidade das crianças terem muitas pessoas que cuidam delas, né? Isso permite que a criança não veja essa experiência como um estigma, um horror, fui abandonada por uma mãe negligente, mas como, olha só, tinha tanta gente que queria cuidar de mim, que uma me pariu, a outra me amamentou, a outra cuidou de mim, e essas 3 figuras também vão se tornar importantes na velhice para a Claudiane, provavelmente, que é isso que geralmente acontece, e vão ser também cuidadas, vão ser mães cuidadas por essas crianças, né? Quando a gente já chega na classe média alta, que é da onde a maior parte de nós veio, então esse é o nosso modelo, né? Qual que é o nosso modelo aqui? Eu acho que a maior parte das pessoas que trabalham nessas áreas tem uma procedência um pouco diferente da Claudiane, não sempre, claro. Na experiência da classe média alta, a gente já tem o corte seco, né? Quando uma criança passa de uma família para outra,
O que se diz é que a família anterior abandonou, que a criança foi pega por essa nova família, agora ela vai ter um novo nome, uma nova família, vai ter condição, vai na escolinha com uniforme, vai ser tudo lindo para ela, e não queremos saber nada sobre as outras mães. Então, este corte seco, ele é uma forma, é a forma como a gente pensa a maternidade hoje. Só tem uma mãe, desde o Império que a gente pensa isso, tá? Para separar a mãe das babás, a mãe da ama de leite, para não confundir as coisas, né? Fazer também corte seco aí. Então tem essa mãe e as demais são um pouco decaídas, né? A que abandona, a negligente, e não sobra muito espaço para que a pessoa tenha uma história que ela possa contar como a Claudiane conta, né? Isso está dentro de uma lógica também para que essas outras mães não venham bater na porta da pessoa que normalmente é uma pessoa com uma classe, nessas adoções, uma pessoa com uma classe social mais alta, né? Então são praticamente uma transferência de crianças para classes sociais diferentes. Quando a gente está falando do caso da Claudiane, a gente está falando de crianças no mesmo extrato social, né, circulando ali. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque essa forma de resolver essas questões, ela revela, existem outros exemplos, mas ela eu acho que é uma das que mais revela a forma como a gente pensa as mães, e como a gente pensa as mães como descartáveis, secundárias, nunca à altura de um certo modelo, que é sempre um modelo inatingível, né? Por que eu insisto na figura da mãe? Não é porque eu gosto, é porque, infelizmente, na forma como a gente tem vivido hoje na nossa sociedade, sobrou para as mulheres, vem sobrando há séculos, mas agora de um jeito muito mais dramático, sobrou para as mulheres cuidar das crianças de um jeito hegemônico, né? Vocês sabem melhor que eu que a gente tem aí, a maior parte dos lares brasileiros chefiado por mulheres, e desse montante a gente tem quase 15% sozinhas. Então, as mesmas mulheres que ao longo da história foram sendo consideradas como as únicas capazes de cuidar das crianças, numa certa qualidade de cuidado, são aquelas hoje que têm que dividir este cuidado quase exclusivo com também o trabalho remunerado, né? A economia produtiva, né? Então a gente tem hoje uma experiência de curva de rio, no qual as mulheres, no papel de mães, acabam tendo que estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é fazer a sobrevivência da família material e também a economia de cuidados, a economia reprodutiva, essa que permite que uma criança tenha aí uma condição de se desenvolver habilidades sociais, né, psíquicas, emocionais, para estar no mundo. Então, a gente está exigindo dessas pessoas uma impossibilidade, né, como estar em dois lugares ao mesmo tempo, se não usando o serviço de outras mulheres menos favorecidas, até que você chega no fim dessa pirâmide, né, porque é um sistema de pirâmide, onde uma família vai usando o serviço de mulheres mais pobres, até que você chega numa criança de 10 anos que cuida do irmãozinho de 2, ou de 7 que cuida do irmãozinho de 2, porque essa mãe, única responsável por eles, tem que sair para cuidar das crianças de outras famílias. Eu não diria que ela tem que sair para cuidar das crianças de outras mulheres, porque isso faria reproduzir a ideia de que se trata de uma responsabilidade só das mulheres, mas elas saem para cuidar das famílias, das crianças de outras famílias. Então, quando o Estado entra aí, ele tem que decidir qual é a posição dele nessa história, né? Se a gente entende que a gente tem posições distintas aí, se a gente entende que o Estado tem que ser mínimo, enxuto, e que o cidadão tem que se virar com a experiência dele, a gente está dizendo que ele não entra nessa seara para equalizar essas diferenças sociais, mas para hiperresponsabilizar essas pessoas que já estão numa situação de penúria. E a forma de hiperresponsabilização existem muitas, entre elas essa destituição familiar em massa, né?
Tem uma outra perspectiva, que é um Estado que entende que esses pais têm direito à parentalidade. Porque, veja, quando eu falo isso que eu estou falando, eu estou dizendo que tem pessoas que têm direito à parentalidade e tem pessoas que não têm. Né? A gente fala assim, não, se eu quiser ter um filho, eu tenho, mas não é verdade. Né? Quer dizer, tem pessoas que vão sendo destituídas do poder familiar em função não de uma negligência, incompetência, mas de uma condição social que não permite que elas exerçam todas essas funções a contento. Né? Embora tem de uma forma gloriosa às vezes, né? Então, quando o Estado entra e diz cabe ao Estado equalizar essas diferenças, criando condições materiais, mas também oferecendo espaços de escuta, né, nos quais a gente possa entender quais são as necessidades dessa família e não imaginar qual é o a priori. Ele está dizendo que ele está ali para equalizar diferenças, ele está ali dizendo para garantir a parentalidade na sua melhor forma, que é aquela no qual os pais desejam aquela criança deseja aqueles pais. E as mazelas são alheias a esse desejo, né? Quando o Estado diz se vira, né? Cada um que faça o que pode fazer, aí ele já entra ali para penalizar, para julgar, para destituir e fazer uma espécie de, olha, se essa família não tem competência, ela não tem mérito para ficar com essa criança vai para outra família que, ó, coitadinha, quer tanto adotar e tem competência. E essas competências não são competências que têm nenhum mérito, né? Elas são competências materiais que vêm de outras lógicas, né? Então, aí a gente começa a perceber que, na medida em que a gente não consegue pensar que lugar que a gente pensa a maternidade, pensa os pais, as famílias, né? Então, se a família é uma família homoafetiva, não cisgênero, se é uma família trans, se é uma família, uma mãe solo, né? Todas essas figuras, se é uma mãe negra, pobre, todas essas figuras que vão fazendo que na hora de fazer essa escolha possa ser do lado do não. É melhor para a criança que ela seja transferida, uma vez que a partir daí ela vai viver uma vida melhor. Isso é muito assustador, porque quando a gente trabalha com a escuta da subjetividade, quando a gente trabalha com a psicanálise, a gente vai vendo que o melhor para o humano é sempre infinitamente mais sutil do que pode parecer, é sempre muito mais delicado do que as questões materiais podem fazer supor, embora elas não estão sendo negligenciadas aqui de forma nenhuma. Eu lembro de um caso de uma UBS que a gente escutava os profissionais dessa UBS, né? E de um agente comunitário que falava, olha, eu estou com um problema muito chato com uma mãe que eu vou visitá-la ali e as crianças dela estão sempre andando pela rua meio sujas, com o nariz correndo, entendeu? E ela fica sentada ali, brinca com as crianças, tudo, mas me incomoda muito, e as pessoas estão reclamando, e aí eu fui conversar com ela. Eu falei assim, bom, você foi conversar com ela, e aí, como é que foi? Ah, eu falei assim, fulana, assim, por que você deixa os teus filhos assim? Você não acha isso muito negligente da sua brincarem na rua, brincar com descalço, com o pé escorrendo, nariz escorrendo, né? E você não acha que você está sendo negligente? Negligente aqui não é qualquer palavra, né, gente? Negligência é usada muitas vezes para as instituições, né? Essa mãe ficou absolutamente chocada e falou assim: ah, mas como assim negligente? Eu não estou entendendo assim. Foi assim que eu fui criada. Eu fui criada assim, minha mãe me criou assim. A gente ficava na rua brincando e era ótimo. Eu quero oferecer isso para os meus filhos. Veja, se a gente não escuta o sujeito, de que lugar ela está falando, não está falando assim, não estou nem aí para essas crianças que se dão, está nariz escorrendo. Ela está dizendo que ela faz parte de uma cultura no qual isso era um valor. E como ela, identificada com a mãe dela, reproduz isso. A gente pode falar, não, mas a criança descalça seria um horror, mas veja, se a gente não escuta essa mãe a partir da perspectiva dela, do que é a maternidade, sendo que a maternidade justamente é a transmissão de algo, né? Se transmite da sua ascendência para a sua descendência valores religiosos,
culturais, estéticos, né? É isso que é a parentalidade, não tem gabarito para parentalidade, né? Tem práticas mais perigosas, tem práticas melhores, piores, mais saudáveis, mas na verdade ela é a transmissão de valores. Você pode até questionar esses valores, mas essa mãe não está sendo negligente, ela está transmitindo valores, né? E se a gente, pessoas mais velhas aqui, eu não sei se tem, eu tenho 59 anos, há 50 anos atrás, brincar na rua descalço, tomar chuva, brincar em terreno baldio, fazer guerra de mamona era uma possibilidade, assim, não era era um valor, né? Quando a gente era criança, sair na chuva, começava a chover, todo mundo ia para o quintal, né? Hoje não, né? E tudo bem, não estou dizendo que é melhor ou pior, de jeito nenhum, mas são formas culturais que são transmitidas de uma família para outra. Se a gente não puder escutar isso, a gente está penalizando a maternidade, a paternidade a partir de valores que a gente não questiona, a gente não está escutando o sujeito. E a gente está entrando ali com os nossos valores de forma extremamente violenta. E diga assim, bom, claro que eu trouxe exemplos bem violentos, né? De destituição, em algum momento quase um tráfico de crianças, né, gente? Mas eu quis trazer esses daqui porque eles mostram ali no limite uma mentalidade que permeia todas as outras escolhas, todas as outras decisões. Quando essa agente comunitária consegue escutar que essa mãe está falando que ela está transmitindo para o filho um certo valor, todos os outros, que era um trabalho em grupo, né? Os agentes comunitários, as enfermeiras do posto, a obstetra, enfim, podiam olhar para essa mãe com outros olhos. Senão ela virava aquela mãe que chega, essa mãe é aquela, entendeu? E já vai virando um estigma terrível, e tudo que essa mãe pleitear, e tudo que essas crianças precisarem, já vai sendo cada vez mais esgarçado esse laço social, a ponto de que chega um momento, então, que fica instituído que essa mãe não é competente e que essa mãe não pode ficar com esses filhos. Então, pensar políticas públicas, pensar formas de solucionar problemas dentro de uma comunidade, eu acho que, da minha parte, que essa é a única contribuição que eu posso trazer para vocês, porque vocês são os donos da matéria e não é minha área, é pensar o que que a gente está chamando de mãe, o que que a gente está chamando de pai, o que que a gente está chamando de família, o que que a gente está chamando de saúde mental, o que realmente são os fatores que levam à saúde mental, que geralmente são muito mal administrados, o que a gente está chamando de parentalidade, existe o gabarito da parentalidade, né? E o que que a gente está chamando de lugar do Estado em relação a isso, né? Porque essa mentalidade está em cada um de nós e juntos nós formamos uma determinada forma de Estado que nós escolhemos, que nós reproduzimos. Então, o que que a gente está chamando de papel de Estado aí, por exemplo, né? Que vai ser atravessado por esses valores, né? Então, quando eu escrevo, só para finalizar, né? Sobre as mães, eu escrevo em casos, às vezes um pouco dramáticos, às vezes um pouco terríveis, né? Mas eu tenho uma clínica toda de. E eu não, né? Eu acho que a psicanálise tem uma clínica inteira de pais e mães considerados dentro do padrão, porque os primeiros pais e mães que chegaram para a clínica psicanalítica eram pais casados, brancos, que tinham acesso a essa clínica, cis, heterossexuais, com posses, enfim, e com crianças muitas vezes em franco sofrimento, né? Com problemas gravíssimos. Os pais agora que estão chegando, né, os pais trans, de relacionamentos homoafetivos, famílias de mãe solo, outras estruturas, bom, eles vão ter tanto quanto esses outros pais. A gente já sabe que a nossa clínica já está repleta de casos clínicos que vão mostrando, olha, assim, vão ter mais ou menos mazelas próprias da questão da parentalidade. O que eles mais sofrem, muito frequentemente, é o estigma. Então, não se trata de um problema interno à família, mas o estigma que a família tem. E a gente podia lembrar as famílias dos anos 50, né? A mãe desquitada, né? Não quero que meu filho brinque com o filho da desquitada. Então, hoje, imagina se a gente for falar assim dos casais divorciados, não sobra ninguém, né? Então, são preconceitos que então, os filhos da mãe desquitada talvez não sofressem por ter uma mãe desquitada, mas pelo estigma que uma mãe desquitada tem dentro da cultura, né? Então, era isso que eu estava pensando em trazer. Agora, é claro que eu estou falando aí com pessoas que eu não conheço, não sei o
que esperavam que eu trouxesse, mas eu trouxe aquilo com o qual eu trabalho, sobre aquilo que eu posso dar testemunho, né? Que é, precisamos rever o que a gente pensa de uma mãe, precisamos rever essa idealização para que a gente possa pensar políticas públicas que não sejam moralistas, que não sejam equivocadas, que não sejam tacanhas, e que, de fato, permitam uma infância, afinal, mais bem assistida, né? Então, para começar a conversa, era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada por essa explanação maravilhosa, como sempre. Estamos aqui com quase 200 participantes. Quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui. Pessoal aí também de Boa Vista, que está todo mundo junto numa sala aí, junto com o login da Andrea. Obrigada. Bom, para quem foi chegando aí no meio do caminho, fazer um rápido resumo aqui. A Vera, então, ela trouxe para a gente, né? Começou falando sobre esse papel idealizado do cuidador, de quem é esse cuidador, né? Essa mãe em especial. Falou sobre o direito, as pessoas que têm direito à parentalidade, as pessoas que não têm, da importância do Estado pensar em políticas que garantam que essa parentalidade possa acontecer na sua melhor forma, né? Tanto, e aí, usando as palavras da Vera, para os pais que desejam a criança e as crianças que desejam esses pais, mas que muitas vezes, e na maior parte das vezes, na verdade, o Estado ele entra nessa seara de ensinar os pais a serem bons pais, ou então de penalizar, julgar, destituir. Né? E aí também falou sobre a importância da escuta, da gente escutar esses cuidadores, essas mães, e considerarmos esse contexto cultural, né? Para que a gente possa pensar em formas de promover essa parentalidade que ela possa acontecer na sua melhor forma. E aí, Vera, a Cristiane Aguiar, de Realengo, ela, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela escreveu aqui no chat que a sua filha ela é cuidada por uma rede de apoio na vizinhança, 3 amigas, e que você descreveu um pouco o que ela vive, né? Ela falou isso, parece que eu vivo. E ela também cuida da sua mãe de 89 anos, seu irmão só faz visitas. E aí a pergunta para você, né? Pensar o cuidado também pensar em políticas e ações que diminuam a desigualdade de gênero ou que, ao menos, coloquem isso em pauta? Assim, totalmente. Né, é isso mesmo, porque, veja, como a gente tem ali uma questão social, histórica, na verdade, que foi colocando a mulher na divisão sexual do trabalho, ali na modernidade, né? As mulheres seriam as provedoras de cuidado, reprodutoras de cuidado, e os homens, os provedores materiais, reprodutores da produtividade. O trabalho dos homens é o trabalho remunerado, ou seja, é considerado trabalho, e o trabalho das mulheres é amor, né? Eu brinco assim, vai pagar esse amor, pra você ver quanto custa, porque se você tiver que ter a mãe motorista, a cozinheira, a lavadeira, que cuida do filho 24/7, que se responsabiliza por ele, quanto custa esse serviço que é amor, né? É um serviço. É só tirar a figura da... E essa mulher, como traz o exemplo da Claudiane, quando a gente fala de cuidado, não é que ela cuida dos filhos só, né? Ela cuida dos filhos, do sogro, da sogra, do marido, ela é a cuidadora, né? Ela é essa profissional fazendo essa função que, na hora que for remunerada, quebra a sociedade. Por isso que ela continua nessa posição, porque para que a gente tenha o homem fazendo a sua produção econômica, a gente tem todo um trabalho invisibilizado, não pago, que não entra na conta dessa exploração, né? Então, isso funciona, nunca funcionou direito, né? Mas foi uma exigência da entrada da modernidade, do capitalismo, isso nunca funcionou direito, porque as mulheres sempre tiveram que, além desse trabalho de reprodução de cuidados, fazer o trabalho remunerado também, só que era um trabalho meio envergonhado, né? Meio escondido, e de repente elas começam a ter que, de fato, para o mercado de trabalho de uma forma mais consistente, e essa condição se revela, né? A ideia de bem-estar social, que começa na virada do século XIX para o XX, no qual o Estado começa, pela primeira vez, a fomentar, a apoiar as mulheres, que foi uma reivindicação de outras mulheres mais ricas, né? Ela se dá por conta justamente das mulheres que não tinham como cuidar das crianças, e não por amor às mulheres, mas
por preocupação com as crianças, com a infância abandonada. Então, a gente tem essas questões de gênero, elas não estão soltas no espaço, elas têm toda uma questão histórica importante para a gente pensar, e elas têm que ser discutidas perenemente, né? Porque, veja, na hora da destituição, nessas horas que tem que escolher entre pai e mãe, o pai não existe, ele não é uma figura colocada na conta da responsabilização, né? Mas a gente tem mais questões, eu acho. Além disso, acho que a questão de gênero é uma questão central nessa conversa, sim. Obrigada, Vera. A gente tem mais duas perguntas aqui. Acho que dá tempo ainda, quem quiser colocar aí no bate-papo mais uma terceira, a gente faz aqui para a Vera. Vera, a Carolina Tarrio traz que, embora a Constituição assegure que é responsabilidade de toda a sociedade garantir os direitos das crianças, isso recai muito mais sobre o indivíduo, a mãe, do que sobre a coletividade, né? Que é o que você também acabou de trazer. Então, a pergunta para você na verdade, a gente juntou duas em uma aqui. Como incentivar nas cidades esse tecido coletivo? Uhum. E o investimento no bem-estar do cuidador, ele pode ser mais do que uma atenção a uma pessoa específica, mas uma atenção também à coletividade? Como chama essa pessoa? Desculpa. É a Carol do Instituto Alana. Carol. Carol, então, aí a gente tem um pulo do gato importante, que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? É, juntando aí a tua pergunta com algumas coisas que eu já falei anteriormente, que eu queria falar que é mais do que isso. O que que é mais do que isso? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está num movimento consistente na direção do Estado se desincumbir das crianças em prol da família. Então, assim, olha, essa batata quente, que são as crianças, que requerem cuidados durante anos e anos e anos, até que possam produzir algo, né? E voltar para a sociedade com essa produtividade, ela vai sendo jogada do Estado para a família. Então, assim, se vira que o filho é teu, né? Cuida disso daí que a gente não tem nada a ver com isso. Então, o que está se pleiteando aqui é uma mudança mesmo de paradigma social, de um outro pacto que parta da ideia do cuidado. Cuidado também é um tema muito a ser discutido, que cada um entende por cuidado, não vou entrar nessa seara, mas assim, então não se trata só das famílias, mas se trata do Estado, se trata das empresas, né? Porque se trata dos cidadãos que nunca pensaram em ter filho, mas que depois, quando chegarem na velhice, vão depender das crianças que nasceram para substituí-los na produtividade. Então, a gente tem que fazer um novo pacto, todos os agentes sociais têm que entrar. O que que eu vejo, por exemplo? Por que que eu estou dizendo isso? Então, a gente vai lá falar nas empresas sobre sensibilizá-las para o cuidado com as mães, blá, blá, blá. Mas o que está em jogo ali? Um discurso extremamente paternalista, que é a responsabilidade final é das mães, não é nem dos pais, tá? É das mães. E a empresa, de uma forma benevolente, vai ajudar a mãe a fazer o que é responsabilidade dela. A gente é mais ou menos como dizer assim: teu marido chega em casa, vê a pia cheia de louça e fala assim: mulher, hoje eu vou te ajudar a lavar a louça. Olha como eu sou legal. Eu não tenho nada a ver com essa louça. Não tem nada a ver comigo, mas eu magnanimamente hoje acordei de bom humor e vou te ajudar. Isso vai te custar caro, claro que eu vou jogar na sua cara um mês que eu lavei uma louça, mas eu estou aqui numa posição de quem não tem responsabilidade com esta casa onde eu moro, onde eu como e a louça que eu sujo. Então, o Estado, as empresas e a sociedade civil não podem entrar com a mentalidade de vamos ajudar as mulheres a fazerem o que é responsabilidade delas, senão a gente perpetua a mãe, voltando para a questão de gênero, neste lugar. Esses outros sujeitos sociais, eles têm que entrar em primeira pessoa, né? O que as empresas têm que fazer pela infância, pela próxima geração da qual dependem, enquanto sociedade, enquanto empresa. O que o Estado tem, o Estado, né, passa pelas mães, passa pelos pais, mas vai além disso. Então, destituir mães e pais é dizer, olha, a batata quente que estava aqui com a mãe pobre, essa batata quente vai ser jogada aqui na família rica. De novo, é como se o Estado dissesse: a responsabilidade é sua, você não fez, a gente vai tirar. Não! A responsabilidade é do Estado também. Ele vai ter que comparecer para oferecer condições para que a criança não seja uma batata quente, para que ela possa, de fato, ficar com essa família. Porque se fosse em prol da saúde mental das crianças, o Estado tinha que estar
dentro das casas de classe média, média alta, observando os pais que cheiram coca, abusam das crianças, usam drogas, batem nas esposas. E ia ter uma destituição familiar enorme nas classes médias altas, né? Você entende? Então, o que eu estou tentando, como eu só trabalho com isso, né? Eu só trabalho com a questão da mentalidade, é justamente mostrar que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, mesmo que seja para fazer o mesmo ato, ele tem que partir de um outro lugar. Cabe ao Estado, cabe às empresas e à sociedade civil entender que não se trata de jogar a criança de uma família para outra, porque se trata de um problema de família. É isso que a gente está vivendo hoje, que é dramático. A ideia de que a família é responsável final pela parentalidade. Isso não é verdade. A parentalidade, como a gente define, ela é vista de uma forma mais ampla, as condições sociais, materiais e psíquicas que uma geração precisa fornecer para que uma outra geração advenha. Bom, uma geração somos todos nós. Então, o que que a nossa geração faz pela próxima? Não o que que o papai e a mamãe daquela criança fazem. Porque nós precisamos criar condições para esse papai e mamãe fazerem isso. Falei demais, né? Sorry. Imagina, a gente ficaria aqui te ouvindo muito tempo ainda. Obrigada. E nesse mesmo caminho, Vera, a Angélica então pergunta, né, Angélica Oliveira, como que a gente pode pensar então em formas quando a gente identifica situações como essa que você relatou, né, de uma família que às vezes está agindo de uma forma, vamos dizer assim, inadequada, né, o pai ou alguém que está cheirando cola, né, ou então que está batendo na criança. Como que a gente pensa, então, em maneiras de incentivar essa parentalidade, a promoção dos estímulos para as crianças pequenas e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar essas famílias, não ser uma carga além do que elas possam suportar ou tenham condições nesse momento de lidar? Então, a pergunta é espinhosa porque ela é extremamente importante, a resposta é complicada. Por quê? Porque o que a gente está dizendo é que a gente pode pensar a parentalidade, ou seja, o que esses pais fazem na capilaridade da relação com a criança, sem e prescindindo desse cenário todo, né? Porque você está contando cenários. Cheirar cola já não é uma coisa que você pensa numa família abastada, né? A família abastada usa outras drogas e usa muita. Cheirar cola já me soa, né? Como algo de uma situação de penúria, né? É, como não ser violento com as crianças quando você só vive experiências de violência, sendo que em situações outras as violências também ocorrem aos montes? Quer dizer, por que que a gente está falando sempre de uma certa classe pobre? Porque as violências estão aí em todas as classes sociais, né? Porque é ali que o Estado deveria comparecer, é por isso. Mas ele comparece para dizer, olha, você está fazendo tudo errado. E a gente não vai conseguir se a gente só tiver uma visão reducionista ligada à parentalidade. Nós vamos ter que pensar em condições, né? Home first, né? Primeiro, condições de abrigamento para essas famílias. Então, a resposta não é simples, porque ela precisa de uma ação conjunta, que pense em condições materiais de existência para essas famílias, para que a partir daí a gente possa. É incrível como as pessoas se preocupam muito pouco com o que se passa nas relações parentais, fora da responsabilidade do Estado em termos materiais, né? Ninguém quer saber mesmo dos pais que batem, violentam, né, crianças ricas, né? Mas, então a gente precisa pensar, primeiro, como é que a gente pensa nas condições materiais dessas famílias? E quando eu digo materiais, eu não digo só resolver o problema do exército de desvalidos do capitalismo, que isso vai demorar um pouco mais. Mas eu digo, por exemplo, da invisibilidade desses sujeitos. Esses sujeitos só aparecem na falta, quando eles erram, quando eles fazem alguma coisa fora do combinado. Quem está a fim de escutar esses pais, essas mães? Porque a gente percebe que quando o sujeito se sente escutado na sua maternidade, a própria postura dele com a criança muda. Eu vou dar um exemplo periférico, tá? Uma coisa que é muito difícil é quando o pai e a mãe, o pai, a mãe, X, descobrem que o filho precisa ir para análise, né? Primeiro que vai, depois já desencana, mas o primeiro que vai, geralmente fala assim, meu Deus, meu filho precisa de análise. É uma ferida narcísica.
Ninguém tem um filho achando que em algum momento ele vai precisar para análise, vai precisar de fono, vai precisar. Todo mundo quer ter um filho que não tenha questões no mundo, né? Todo mundo tem filhos que têm questões no mundo, mas tem uma ferida narcísica. Agora você imagina, né? Ser chamado pela escola porque a criança brigou, né? A gente imediatamente se sente ferido pessoalmente. Como a gente imagina que esses pais destituídos de moradia, de direitos básicos, se sentem como pais? Um lixo, um lixo. Então, como eles vão investir numa parentalidade que geralmente é desvalorizada, totalmente desvalorizada? Então, tem a parte material, mas tem também a escuta, tem o reconhecimento do sujeito, que tem efeitos gigantescos na subjetividade humana, né? A gente tem caminhos maiores, mas a gente tem caminhos para hoje também, sabe? Muito bom, Vera, e pensando nisso, né, nessa questão aí de que não adianta a gente só trabalhar nesse universo intrafamiliar, a gente precisa de outras estruturas que tragam esse apoio. A Mônica Vidiz, que ela é psicóloga e consultora também da Urban 95, ela trouxe uma pergunta aqui bastante desafiadora. Vamos lá. Vera, se possível, eu gostaria de te ouvir sobre como tangibilizar esse olhar tão profundo, sensível e de quebra de paradigmas em políticas de ampla escala. É possível? Qual é o caminho? Olha, é isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Se vocês saírem daqui um pouco incomodadas, um pouco mexidas, ou um pouco. Eu já acho que eu já fiz alguma coisa possível do que é possível para mim. A partir daí, eu sempre entendo que as soluções elas surgem a partir da perspectiva do olhar. Se a gente tem uma perspectiva equivocada, a gente vai fazer escolhas equivocadas, a gente não vai ver outras saídas, a gente não vai ver outras vai ficando uma coisa engessada. Então, como aplicar isso no espaço público, eu não sei dizer mesmo, não é uma coisa que eu tenho domínio, mas eu entendo que na hora que você quebra alguns paradigmas, as soluções vêm. Eu vou dar um exemplo assim, também fora da caixinha aqui, que é uma colega que trabalha exatamente nessa área, que algumas pessoas conhecem, do Instituto Fazendo História, a Lara conhece, né, a Clarissa, fundadora. De repente, ela vai contando todo um trabalho, né, para recolocar uma criança dentro da família e até que eles decidem com quem que a criança vai ficar, porque tem que procurar a avó, tem que procurar a tia, com quem que a mãe não poderia cuidar mais. Como aquela criança pode voltar para a família? Ela fala, olha, a gente trabalhou. Nenhum momento a gente pensou no pai. O preconceito com o pai era tão grande na época, era um negócio tão fora da caixinha, pensar no pai como um cuidador primário, que hoje eu olho para trás e falo, gente, entendeu? Então, enquanto você não abre a tua cabeça, você não consegue, porque só poderia ficar com as mulheres da família. O pai, na nossa cabeça, ele é sempre um abusador, estuprador, um maluco, enfim, uma pessoa incapaz de cuidar, mesmo que não seja nada disso de uma pessoa na ilegalidade, né, um criminoso, parece que ele tem intrinsecamente uma incapacidade de cuidar, né? E era um pai que, exatamente nesse caso que ela estava ali comparecendo, querendo saber, ninguém fala, não, você não interessa. Então, as soluções às vezes estão lá, se a gente abrir a nossa cabeça e sair das soluções que a gente acha que são as únicas, né? Uma vez uma Maria Moscovici, uma querida, falou assim, bom, que tal eu nunca tinha pensado nisso assim. Que tal lavanderias populares nos quais essas mulheres possam jogar as roupas delas e voltarem depois sem ter que ficar, sabe? Lavanderias populares para as mulheres que têm que lavar roupa e ainda cuidar do filho e trabalhar. Enfim, né? Cozinhas populares, lavanderias populares que possam dar conta um pouco dessa dupla função, né? Do cuidado e do trabalho. Enfim, só uma coisa que eu nunca tinha pensado na época que a Marília trouxe. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem mais 4 minutinhos e eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, Vera, eu vou ler as duas juntas e aí, de repente, você consegue dividir aí seu tempo entre as duas. Vamos lá. Equipamentos como o Centro de Assistência Psicossocial, os CAPs e os Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, oferecem, ainda que muitas vezes de maneira irregular, atividades que incentivam o olhar para a saúde mental. Como você enxerga a importância de democratizar o assunto de saúde mental a toda a população? É a primeira. E a segunda,
Olá, que aula maravilhosa! Eu sou a Paula Moreira, de Niterói. Vera, aqui no município estamos desenhando políticas públicas que melhoram as condições objetivas da primeira infância. Mas quando trabalhamos no campo da subjetividade, objetividade, por exemplo, em projetos de mudança de comportamento, sempre sentimos que é muito importante não colocar na mãe unicamente como cuidadora que precisa alterar o seu comportamento. Por exemplo, em uma campanha que visa a cultura de paz, temos visto que é importante não culpabilizar a mãe, mas sim envolver todos os cuidadores. Mas, ao mesmo tempo, envolver as mães tem sido uma importante trilha para esse tipo de campanha. Gostaria de refletir aqui sobre essa contradição. 4 minutos? Maravilhoso, mas isso é sinal de que vocês estão aí com sangue no olho, que eu adoro. Bom, gente, Mas se quiser ir mais um pouquinho, não tem problema, tá? Fique à vontade. primeiro de tudo, viva o SUS, né, gente? Viva o SUS, é isso, né? Quer dizer, é o lugar que a gente já tem uma estrutura que foi construída, que é orgulho nosso, mundial, e que não precisa ser reinventado, não precisa ser renomeado, ele precisa, essa ideia de que o Estado deve comparecer para equalizar as situações, as diferenças sociais, e o SUS está aí para isso, com todos esses seus dispositivos que são fundamentais. É, eu vejo, então, rapidamente, a questão da saúde mental, nem que a gente tivesse todos os PSIs acessíveis para todos os cidadãos que precisam, a gente nunca cobriria as questões da saúde mental, porque nós vivemos uma época na qual fizemos escolhas sociais, culturais, que são insalubres, subjetivamente, né? Então, a gente vive uma vida insalubre, então todos nós, em alguma medida, precisamos de espaços para resgatar a nossa subjetividade, porque o nosso estilo de vida vai na contramão da subjetividade. Eu acho que a gente nunca teve um período histórico onde isso foi tão claro, né? Por isso só se fala em saúde mental, porque justamente a onipresença de um estilo de vida insalubre para o psiquismo. Então, a gente tem um lado que os psis podem comparecer mais, se tornarem mais acessíveis a partir do SUS, por exemplo, para as pessoas que não podem pagar, mas tem um outro lado que a gente tem que mudar mentalidades coletivamente, né? Por que a gente corre tanto? Porque a gente acha que tudo que é material vem em primeiro lugar? Por que a gente está sempre se comparando com o outro? Por que o pacto da gente é da segurança, do medo né? E não do cuidado, da coletividade, da solidariedade? E a gente paga o preço dessa escolha pavorosa que a gente fez, né? Com relação a escutar as mães, a gente vive um paradoxo no qual elas são as detentoras da matéria hoje. A gente quer que a longo prazo nos fique ao encargo inteiro delas, mas nós temos vamos dizer, essa tecnologia histórica do cuidado. Nós aprendemos a fazer isso, nós temos que transmitir isso daí. Então, nós somos as ferramentas, mas nós somos ferramentas que deem. A gente tem uma expertise, a gente tem que ser escutado nesses lugares. Esse paradoxo que você traz é o mais central, na verdade, né? Eu acho que caberia um alongamento um pouco mais. Como a gente consegue usar dessa expertise para transformar a visão da maternidade e incluindo os homens, não se identificando tanto como a maternidade como um lugar absoluto do meu valor, porque as mulheres, a partir da modernidade, começam a achar, são levadas a achar também, né, culturalmente, a ideia de que uma mulher só é mulher se ela for mãe. O grande valor da mulher é a maternidade. Às vezes a mulher é CEO de uma empresa onde as pessoas respeitam ela mais ou menos porque ela é mulher, mas quando ela chega em casa, ela é a única que sabe botar o bebê para dormir, ela é a única que sabe. Então, é um lugar de prestígio a maternidade para nós. Nós vamos ter que abrir um pouco mão desse lugar de prestígio, mas às vezes é o único que temos. Então, chamar os homens, chamar a sociedade às falas, chamar o Estado e as empresas, é delegar também. E a gente vai ter que negociar isso com a nossa autoimagem de que, então, a melhor coisa que a gente faz, ou a única coisa que a gente é capaz de fazer, o que a gente tem que fazer é ser mulher. Então, não vai ser sem uma certa ferida narcísica das mulheres a delegarem o papel do cuidado. E eu vou dar um exemplo que talvez acenda uma luzinha, fica mais fácil. Quando as mulheres começaram, nos anos 60, as mulheres sempre trabalharam, tá? Mas nos anos 60 elas começam a pleitear postos de trabalho iguais aos dos homens, mesmo salário, elas queriam ser piloto de helicóptero, CEO de empresa, já não adiantava mais fazer só os trabalhos considerados femininos. Então as mulheres começam a pleitear, os homens ficam extremamente inseguros.
na virilidade. É como se assim, eu vou ser homem se a minha mulher ganhar mais do que eu serei homem se eu tiver uma chefe mulher. Eles ficam muito ameaçados na virilidade deles. E hoje a gente já continua, um tanto disso, claro, mas hoje a gente já tem homens que falam assim, ai, que maravilha que a minha mulher trabalha, a gente pode fazer uma viagem de férias muito mais legal, a gente pode ter ela não depende de mim. Os homens que já falaram, olha, eu não perdi nada da minha virilidade tendo uma mulher potente ao meu lado, melhor ainda, né? A gente vai ter que fazer isso com relação à maternidade também, né? Ninguém vai deixar de ser mulher, se dividir com os homens e com o restante da sociedade essas incumbências de igual para igual. Acho que é para um começo de conversa, né? Nossa, gente, não sei vocês, mas eu estou aqui muito mobilizada, com muita vontade de sair colocando a mão na massa, de fazer vários grupos de estudos e vontade de ter a Vera sempre com a gente, provocando. Imagino que vocês aí também, que estão aí no chão, né, diretamente aí com as crianças, com as famílias, também estejam muito mobilizadas. Vera, muito obrigada por esse tempo, pela sua disponibilidade. Cláudia, não sei se quer fazer algum comentário. Nenhum comentário adicional. Acho que, Vera, valeria a pena você ver os comentários aqui. Não sei se você teve oportunidade no chat, mas a gente pode depois também condensar todos e encaminhar para você, que acho que tem muitas reflexões, elogios e tudo. Era tudo que a gente precisava, né? De uma manhã inspiradora para refletir em profundidade o papel do cuidador e as nossas vulnerabilidades e potencialidades do lugar que a gente ocupa. Eu acho que a gente se provoca dessa maneira, né? Pensando onde há potência ainda para a gente seguir criando espaços de subjetividade, revendo. Acho muito legal que o que a Vera traz também, né, essa visão sistêmica das escolhas que nós, enquanto sociedade, fizemos. Acho que tem muito a ver com muitas das pautas que a gente traz aqui para a nossa rede. O que significa viver em cidade, que cidade que a gente quer construir, como é que a gente vai provocando reflexões profundas sobre esse espaço que a humanidade escolheu como o seu, né, que são as cidades. Enfim, muito, muito obrigada, Vera, foi maravilhoso, muito bom ter você conosco. Gente, muito obrigada, parabéns, força aí, coragem, estou à disposição. Um beijo, gente, obrigada pelo convite, viu? Um beijo, tchau, tchau. Bom, gente, agora então a gente convida todo mundo que quiser ficar mais um pouco com a gente, né? A gente pensou agora da gente ter um momento da gente se pensar nos nossos trabalhos, nas nossas dinâmicas dentro das cidades, né? E a partir de tudo que a Vera trouxe, né? De tudo que ela mobilizou em nós, que a gente pudesse agora refletir um pouco, né? Dentro dos programas, serviços já existentes na cidade de vocês, como que a gente pode melhorá-los? Quais deles podem ser melhorados para promover esse bem-estar dos cuidadores, né? Para a gente apoiar nessa tarefa do cuidado. A Cláudia quer falar e depois eu queria só, antes de mergulhar nisso, assim, agradecer a presença de todos, acho que a gente acertou, né? Uma super reflexão interessante. E também que cada um ficasse muito à vontade. A gente teve essa fala, ela mobiliza a gente em lugares bem importantes. Acho que cada um no seu lugar, e eu acho que pode ser uma escolha, né? Quem quer ficar aqui mais meia horinha para pensar, para compartilhar como está mobilizado, é um caminho. E estaremos aqui e seguimos. E quem quer se desligar e elaborar um pouco também essas reflexões de outra forma, também sem constrangimento, se desligar, sair e pensar um pouco de forma mais individual. Então, acho que são caminhos legítimos e possíveis. Isso mesmo, Cláudia. A gente colocou então aí no bate-papo para quem quiser pensar junto, né, e compartilhar mais reflexões mais práticas, né, e objetivas, caso tenha tido, a gente colocou aí um link, que aí vocês podem rapidamente escrever aí o que vocês pensaram, e a gente já compartilha a tela para compartilhar com todo mundo os comentários. Tem um link aqui no chat, é só clicar nele e colocar um pouquinho as suas reflexões. E colocar as reflexões. A gente tem muitas questões, a gente tem muitos comentários ali no bate-papo ainda, né? Eu acho que está todo mundo bastante mobilizado. A gente teve uma resposta aqui de alguém que disse que pode começar a realizar grupos de gestantes dentro do serviço de saúde materna e infantil. A gente tem algumas cidades, né, que já fazem esse tipo de rodas de conversas, de apoio.
mais uma pessoa que falou sobre rodas de conversa, pré-natal do parceiro e a inserção efetiva do homem como cuidador. Não existe ainda, mas precisamos pautar a licença paternidade. Então, a gente vê que esse tema, né, de trazer o homem mais para essa tarefa do cuidado, para esse dia a dia, é um tema que mobilizou bastante vocês. Programas de cuidados com a saúde mental dos cuidadores, ampliar a licença paternidade, ou possibilitar que o período seja compartilhado entre o casal. Eu sinto que precisamos pensar em estratégias para ampliar a participação dos pais em momentos com pais, pai e mãe. Atividades esportivas para as famílias. Adorei. Aqui em Pelotas temos o ACT, programa que ensina habilidades parentais positivas para pais e cuidadores de crianças. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Vou parar aqui de compartilhar, era mais para a gente fazer uma chuva de ideias nesse momento. Quem quiser continuar colocando e colaborando aí no Mentimeter, a ideia é a gente cada vez mais na rede estimular boas práticas relacionadas a esse tema, né? E que a gente possa ir compartilhando uns com os outros e aprendendo também com essa rede. Cláudia? Eu queria compartilhar assim, uma reflexão, né, dessa mudança estratégica também da Van Leer, de sair do lugar da parentalidade positiva, como se fosse possível, né, realizar uma parentalidade a partir de um ferramental, de instrumentos, né? Não é por aí. E aí a gente faz essa mudança para o bem-estar do cuidador, que eu acho que traz essa perspectiva do que a Vera trouxe hoje, né? Essa perspectiva no âmbito da subjetividade, da possibilidade de escuta, de um olhar de bem-estar que é algo mais sistêmico do que ter ferramentas para ser uma boa mãe e um bom pai, né? Como é que a gente vai construindo esse bem-estar dentro dos programas? E aí, quando falam ali de rodas de conversa, né? Como é que escutas são essas possíveis, né? Desde escutas para participação na construção da cidade, mas como é que a gente vai criando espaços onde essa subjetividade pode aparecer, pode, né, ter a autocrítica, a mãe pode contar das suas dificuldades, ser ouvida, refletir, pensar junto. Então, eu fico muito pensando quais são políticas, espaços para essa subjetividade, sabe? Para essa subjetividade, para que as pessoas possam se mostrar e ser escutadas, né? Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que ficaram mais esse tempinho. A gente agora encerra, então, esse nosso encontro, o primeiro encontro da Urban 95 desse ano. A gente se vê em breve, né? Quem estiver lá no próximo encontro presencial em Recife, nos veremos. E, então, outras pessoas também a gente vê no próximo webinar, que a gente já divulgou as datas. Coloquem nas suas agendas, que a gente também está pensando aí em trazer, como a Cláudia falou, grandes nomes, né, com temas relevantes para essa nossa rede. E se vocês quiserem também enviar sugestões, comentários, poxa, a gente está querendo muito saber sobre essa temática específica, fiquem à vontade para mandar para a gente e a gente insere aqui no nosso planejamento. Cláudia? Eu só queria colocar um último ponto, pessoal, para a gente não pensar que a gente só tem os 3 webinars como possibilidade de encontros, né? A gente tem os webinars, a gente tem os encontros presenciais, mas a gente também tem encontros temáticos, às vezes é o que está unindo Belo Horizonte, que está pensando lá nos... como é que chama, Cris? O projeto de vocês, lá das quadras? Centralidade. Das centralidades. Poxa, tem outras cidades que estão pensando algo similar, então a gente vai juntando também 2, 5, 3 cidades, às vezes por questões temáticas. É esse modelo dos webinars, um mês sim, um mês não, que a gente está descontinuando dessa forma. Mas isso não quer dizer que a Thais Erig não está o tempo inteiro costurando oportunidades de encontros entre as cidades, sejam eles presenciais ou virtuais, tá bom? É isso, gente, seguimos firme. Vamos em frente. Um beijo, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.